continuou mais de 10 anos após a independência. Veja só, a libertação não é independência sob condições de neocolonialismo. São coisas bem diferentes. Por que nós chamamos os nossos grandes heróis da década de 60, Nkrumah, Nyerere, etc., como nacionalistas, quando eles eram, de facto, no primeiro lugar, eram pan-africanistas? O Nkrumah nunca aceitou que foi necessário. A ideia de Nkrumah, que era muito idealista, era um super-estado africano, independência e libertação. O exemplo que eu cito, eu não sei se há alguém aqui de Camarões, mas a luta armada nas Camarões começou em 1956 ou 57. A União da População Camaronesa, União de Populações Camaronesas, lutou contra os franceses para a libertação. As principais contribuições em apoio, acho que é importante. Eu não sou nada dizendo que a União Soviética não apoiou as lutas de libertação em toda a África Austral. Guiné-Bissau não sei, mas pelo menos em Moçambique, em Angola. Por exemplo, existe em Moscovo uma organização de veteranos militares que lutaram em Angola ao lado do MPLA, ao lado dos cubanos, contra a UNITA. E eles, oficialmente, os soviéticos não tomaram uma posição, eram conselheiros, eram assessores. Numa fase de quase independência, de transição, ele passou, acho que 3 meses ou 4 meses lá, fez uma viagem, mais 800 quilômetros em todas as partes do país, escreveu um livro, um diário de um visitante da África, uma coisa assim. A tiragem era mais que 35.000 exemplares e foi divulgada em todo o país, toda a União Soviética. Foi um grande sucesso. Tiragem de 35.000. Se eu tinha escrever um livro de 35.000 exemplares, eu pagaria uma casa nas Bahamas, entendeu? Portanto, isso foi a única fonte disponível para a cidadã soviética para aprender alguma coisa sobre a África. Putin assim tinha muita influência e essa perspectiva era diferente, porque para os soviéticos a possibilidade de Ghana virar um país verdadeiramente comunista era uma coisa real. Eles tinham essa esperança. Quando o Nkrumah foi derrotado pela polícia em 66, os documentos da embaixada mostram que os diplomatas com o conceito de transversalidade, olhares cruzados, quer dizer, eu acho que os brasileiros não olham para a África da mesma maneira como eu. Eu sou sul-africano de nacionalidade, sou natural da Inglaterra, eu fui formado na Inglaterra, fiz meus cursos universitários na Inglaterra, nos princípios da década de 60. Eu sou um homem muito velho, entendeu? Portanto, naquela época, só estava começando as independências africanas. E para nós, quer dizer, o povo, quer dizer, a pessoa ordinária, né? Quer dizer, numa escola, numa universidade na Inglaterra, a África não era uma coisa no qual nós, os ingleses, temos direito de dominar. Essa foi uma atitude, quer dizer, com a qual eu cresci. Mas os soviéticos não, para eles, por exemplo, a Tcheca, dos italianos, foi uma tentativa. E o Stalin e Molotov, que era o ministro de Negócios Estrangeiros da União Soviética, fez um pedido às Nações Unidas que Líbia e Etiópia e Eritreia sejam colocados sob a administração soviética. E aparentemente, quer dizer, a máscara era que nós, sendo progressistas, nós estamos no lado correto da história, temos a capacidade de liberar as pessoas, nós vamos assumir poder colonial nesses países, mas vamos sendo progressistas, vamos liberá-los. Uma vez que o marinho soviético tinha acesso ou controlava, por exemplo,
chama, o capital da Eritreia, ou Tunis, ou aliás Trípoli, aquelas grandes cidades no Mediterrâneo, isso aumentará muitíssimo o poder soviético em termos de Guerra Fria. Portanto, o interesse era assim, pode olhar para isso como uma espécie de cinismo, não é? Os soviéticos queriam se apresentar como sendo, como eu falei, no lado correto, o lado moral da história, estamos apoiando as lutas Mas às vezes, não estou dizendo que sempre, mas às vezes eles atuam em termos do seu próprio interesse nacional de segurança. Portanto, Stalin não tinha interesse em termos gerais em África, mas em determinados momentos o governo dele actuou nesta maneira. A questão de por que parou os estudos africanos após a Segunda Guerra Mundial, eu acho que eu já respondi de uma certa maneira que não havia capacidade, todos o que eles chamam de Vastaka Videnia, que é estudos orientais, inclusive africanista, foi orientada à China, onde a guerra, temos que lembrar que a Revolução de Mao Tse-tung só conquistou o país em 49. Portanto, naqueles 5 anos após a guerra, a luta para vamos dizer, a libertação ou a dominação da China pelo Partido Comunista ainda não estava completa. E não havia um desacordo entre a China e a Rússia naquela época. Portanto, todo o esforço em termos de estudos do sul global, do Oriente, do terceiro mundo, não importa qual é a frase, foi orientado não para a África, porque não havia perspectiva de fazer alguma coisa. Se não fosse no Egito, talvez, ou em Libéria, que estava independente, ou na Etiópia. A questão da diferença entre estudos africanos no URSS e outros países, foi isso. Acabou por mudar de ideia e começou a expandir para o leste europeu. Stalin não tinha nenhum interesse na África. A minha questão é, Stalin não tinha interesse com relação ao continente africano e só depois da queda. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, eu queria saber para o senhor, qual a diferença entre os estudos africanos realizados pelos russos ou da antiga União Soviética com relação aos estudos africanos realizados pelo Ocidente, na época das potências coloniais, como a Grã-Bretanha, a Inglaterra, a Alemanha, a Espanha, a França, Portugal. E a segunda pergunta também, né? Apesar de a gente saber que, como os nossos filhos africanos sempre realçam, que ninguém de fora vai estudar o senhor aqui na nossa universidade. Muito obrigada. Eu sou a Andrea Batista. Já submetido a uma revista aqui no Brasil e eu espero que vai ser aceito e vai sair. Portanto, se a gente tem interesse em continuar a ler, isso foi baseado... Eu tenho sorte, eu não mencionei isso, mas tenho sorte de ter estudado, eu estudei russo, portanto, essa pesquisa é baseada na leitura em fontes russos do período, de análises posteriores, e em base de dados que existem, por exemplo, sobre as vítimas do grande terror de perseguição na época de Stalin. Portanto, não é uma coisa que fez aos joelhos, mas foi baseado, e eu verifiquei também. Eu tenho muitos amigos nestes centros de estudos em Moscou, e eu verifiquei esse artigo com eles, portanto, eu sinto-me, na medida que possível, seguro nesta linha de análise, é isso. Mas, se tem interesse, Dedos Cruzados vai sair numa revista local aqui. Pronto, obrigado. Então, vamos agora abrir para o debate, nem para perguntas e respostas, né? Fique à vontade. A Embaixada Soviética em Dar es Salaam e pediu assistir no Congresso do Partido Comunista em Moscou. Eles não sabiam qual é o significado do Mondlane, era o líder do Partido de Libertação, Frelimo, em Moçambique. Quer dizer, uma pessoa
dentro da política de libertação do país, uma pessoa importante. Foi negado a visita e o motivo era, no telegrama enviado a Moscou, temos que ter cuidado porque a esposa desse gajo é americano. É possível que ele é agente do CIA, uma coisa assim. E foi negado, o Mondlane não conseguiu ir lá. Isso dificultou, evidentemente, depois as relações entre Frelimo e a União Soviética. E, como a gente sabe, por exemplo, os chineses que deram muito mais apoio nas colônias em fazer trabalho do campo, até mais ou menos os finais da década de 50, quando a Ghana chegou a ser independente, e a partir dos anos 60, muitos países francófonos, etc, etc. E o que aconteceu era que o famoso militante afrodescendente dos Estados Unidos, W.E.B. Du Bois, fez uma visita a Moscovo e perguntou a Khrushchev por que vocês não têm um centro de estudos africanos nesse país. É uma desgraça. E Khrushchev mandou a Academia de Ciências estabelecer o que virou Instituto Afrique, lá mas a dificuldade era que também a União Soviética queria abrir várias embaixadas nos países recente independentes. Mas não tinha pessoal para ocupar os lugares de embaixadores ou terceiro secretário nessas embaixadas. E foi publicado, interessantemente, foi publicado recentemente, no último 2 anos atrás, uma coletânea de documentos tirados das embaixadas soviéticas em países africanos, que mostra claramente que estes são telegramas enviados da embaixada para Moscou, explicando ou tentando explicar o que estava a acontecer em Ghana, em Guiné. Quando ele foi coronel no Exército Vermelho, e pode ver que ele certamente está contente, condições de guerra, etc., mas tinha uma certa estabilidade de vida, etc. Próxima. Aí temos a foto de prisão, e pode ver na cara, na expressão dele, que é uma expressão, eu acho que de terror. Estava muito... E também reparar que o que está escrito embaixo é uma letra quase analfabeta de um funcionário de polícia secreta da União Soviética. Portanto, essas carreiras dessa gente eram muitas vezes muito trágicas, e eles vivem